Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1, diz assim: e depois disso, andava Jesus pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos de sangue: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode odiar vocês, mas ele odeia a mim, porque dele eu testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. O texto mostra que Jesus tinha alguns irmãos de sangue, filho de Maria, filho de José, porque José só não teve relação sexual com Maria, até que ela desse a luz a Jesus. Depois que José deu a luz a Jesus, Maria e José viveram uma vida maritalmente normal, com sexo, com tudo que um casal pode fazer. E Jesus teve irmãos, e Jesus conviveu com esses irmãos, ele cresceu com esses irmãos, ele brincou com eles quando era criança, Jesus conviveu com eles na adolescência, e agora Jesus, ele está exercendo o seu ministério. Agora Jesus está cumprindo a missão que o Pai lhe havia entregue. Estava realizando a vontade de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus. E Jesus estava pregando o Evangelho. E Jesus estava curando os enfermos, curando os doentes, expulsando os demônios. E está vendo uma das festas maiores do povo judeu. Lá em Jerusalém está tendo a festa dos tabernáculos. E todos os anos havia a festa dos tabernáculos. E era uma festa muito movimentada, onde toda Israel, toda Jerusalém se reunia, e arredores, não só judeu, mas também prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo. E ali aquele povo subia para Jerusalém, para celebrar a festa dos tabernáculos. E havia uma multidão. E aí os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem para ele: Jesus, sobe para Jerusalém, sobe para a festa, Jesus, porque ninguém que faz essas obras, ninguém que quer se mostrar ao mundo, ninguém que quer aparecer, fique escondido fazendo as obras que tu fazes. E aqui, querido, eu percebo claramente que havia uma interpretação errada, havia um entendimento errado, a visão humana em relação ao ministério de Jesus. Os irmãos de Jesus achavam que Jesus estava pregando aquele evangelho porque ele queria se mostrar para o mundo. Os irmãos de Jesus achavam que Jesus estava pregando aquele evangelho porque ele queria se apresentar para o mundo, porque ele queria aparecer para o mundo. Os irmãos de Jesus achavam que ele estava pregando aquele evangelho, fazendo aquelas obras porque ele queria fama, porque ele queria elogios, porque ele queria aplausos. E é essa, irmãos, a visão que muitos estão tendo hoje do evangelho. É essa a visão com que muitos estão olhando para o evangelho. Nós estamos vendo hoje, irmãos, pessoas se profissionalizando em música, porque estão vendo o evangelho como uma oportunidade para lhe trazer fama. Nós estamos vendo hoje pessoas, irmãos, que não tem, pastor Leonardo, pessoas que não têm o chamado para pastorear, pessoas que não têm o chamado para exercer o ministério pastoral, mas que estão dentro de seminários teológicos para saírem de lá, para se tornar um pastor, para poder ficar famoso. Nós estamos vendo, irmãos, que a visão
dos irmãos de Jesus era uma visão deturpada da obra de Deus. Amém? Você está entendendo? E a mesma visão está sendo exercida por grande parte da igreja hoje. Grande parte da igreja hoje tem tido o evangelho como um mero instrumento, um simples instrumento de satisfação pessoal. E não é isso. O evangelho, irmãos, não é um instrumento de satisfação pessoal. Ministério não é um instrumento de satisfação pessoal. Não é. Mas os irmãos de Jesus achavam que era. E estava dando até força para Jesus. Vai, Jesus, vai para Jerusalém, porque lá aproveita a festa, tem muita gente, aí tu vai ficar famoso. Aí as pessoas vão te elogiar, vão te aclamar, tu vai ficar famoso. E não era essa a visão de Jesus. Jesus não estava à procura de fama, Jesus não estava à procura de glória, Jesus estava à procura apenas de honrar a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de resgatar as ovelhas perdidas, de ganhar as almas perdidas para o reino de Deus. Essa era a visão de Jesus, e essa é a visão do evangelho. Nós não podemos achar, irmão, tem culto que virou show. Tem culto em igreja que todo culto é um show. Culto virou em movimento. Tem culto em igreja que todo culto é movimento. Métodos, estratégias carnais têm sido exercida por parte da igreja, métodos, estratégias carnais para atrair pessoas, para juntar pessoas, para reunir pessoas. Por quê? Porque a visão de grande parte da liderança evangélica, a visão de grande parte do povo que frequenta as igrejas, é essa visão deturpada que os irmãos de Jesus tinham. Talvez, se Jesus estivesse vendo o evangelho como uma festa, Jesus estivesse vendo o evangelho com a visão que os irmãos dele estavam vendo, com certeza, Jesus teria trabalhado diferente. Jesus não teria pregado o evangelho que ele pregou de renúncia, já que o evangelho era para ele ficar famoso. Ninguém fica famoso mandando os outros renunciar a alguma coisa. Já que o evangelho, como eles estavam pensando, era para trazer fama para eles, ninguém fica famoso mandando os ricos abrir mão das riquezas e repartir com os pobres. Ninguém fica famoso, popular, ninguém se torna querido, aplaudido, mandando uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente alegre, feliz, contente, curtindo o mundo, mandar essa pessoa renunciar à sua vida, pegar uma cruz para poder lhe seguir. Ninguém fica famoso pregando isso. Mas essa era a mensagem de Jesus. E essa era um entendimento errado que os discípulos de Jesus tinham. Agora, por que que os irmãos de Jesus tinham, aqueles que conviveram com ele? Agora, por que que os irmãos de Jesus tinham essa visão errada do ministério de Jesus? Por que que os irmãos de Jesus tinham essa visão errada do evangelho? Por que que as pessoas hoje têm uma visão errada do ministério daqueles que pregam a verdade? Por que que as pessoas hoje têm uma visão errada do que é realmente ser igreja? Por quê? Porque ele responde aqui no verso 5: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Moravam na mesma casa, no mesmo teto, estudaram nas mesmas escolas, tinham o mesmo pai, a mesma mãe, conviviam junto, conheciam a integridade de Jesus, conheciam a idoneidade de Jesus, mas quando se tratava daquilo que Jesus pregava,
Quando se tratava daquilo que Jesus ensinava, a Bíblia diz o quê? Que nem mesmo seus irmãos criam nele. Então esse era o problema. Por que é que os seus irmãos tinham dificuldade de aceitar o ministério de Jesus? Porque não criam nele. Por que é que as pessoas estão com dificuldade hoje, irmãos, de aceitar a mensagem da cruz? Por que as pessoas hoje estão com dificuldade de aceitar a mensagem da santificação? Por que as pessoas hoje querem uma igreja que se adapte à sua vaidade? Por que as pessoas hoje querem uma igreja que se adapte à sua ganância, à sua cobiça, à sua vidinha medíocre, terrena, carnal e mundana? Por que eles querem uma igreja assim? Porque eles não creem no Evangelho. Os irmãos de Jesus questionaram a ele, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí fica difícil, irmão, porque se nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, então quem ia crer? Às vezes eu fico, irmão, me questionando com Deus. Eu digo: Senhor, se nem os evangélicos estão aceitando nossa pregação, quanto mais os outros. Se nem os próprios evangélicos estão aceitando quando a gente prega, não faça da casa de Deus casa de venda, não faça dos dons espirituais uma mercadoria, um comércio, não faça da obra de Deus um show, não faça da obra de Deus um movimento, um sensacionalismo, um movimento de emoções e sensacionalismo. Não façam da obra de Deus isso. Não faça do ministério que Deus te deu uma rampa que te projetará a fama. Não faça do ministério que Deus te deu um instrumento de obtenção de lucro. Por que a igreja evangélica está? Por que nossos próprios irmãos estão tendo dificuldade de entender isso? Agora você sabe a resposta, irmão? Por que é que o próprio meio evangélico, que se denomina evangélico, não está aceitando a mensagem evangélica? Porque eu acredito que para alguém se denominar evangélico, é preciso ele crer no evangelho e estar seguindo o evangelho. Eu creio que quando alguém se denomina católico, é porque eles creem no catolicismo e seguem os dogmas e doutrina do catolicismo. Eu creio que quando alguém se denomina espírita ou budista, é porque ele crê naquela religião e segue a doutrina, os ensinos daquela religião. Então eu também creio, eu tenho o direito de crer, que se uma igreja se denomina evangélico, que se uma pessoa como você, como eu, nos denominamos evangélico, então é porque eu acredito que nós cremos no evangelho, acreditamos no evangelho e praticamos o evangelho. Então, por que, me diga, por que a igreja evangélica brasileira não está aceitando o evangelho? Por que Fortaleza não está aceitando o evangelho? Porque quando eu preguei dizendo que o dízimo não é mais obrigatório, provando com 30 versículos bíblicos que o dízimo não é mais obrigatório, por que a maioria dos pastores quiseram me apedrejar? Por que eles ligaram para o dono da rádio? Rapaz, tira esse homem daí, ele vai acabar com as nossas igrejas. E o dono da rádio tem que me perturbar todo dia, me pressionando todo dia. Por quê? Porque chegou alguém, algum pastor, colocou uma mensagem para mim na internet, dizendo: pastor, respeite seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é diferente. Eu disse: pastor, você tem um equívoco aqui na nossa conversa. Isso não é meu ponto de vista, isso é doutrina bíblica. Por que é difícil de entender? Por que é difícil de aceitar? Porque é uma igreja que se converteu não com a pregação do evangelho. São pessoas que se converteram não com a pregação da doutrina bíblica. São pessoas que ouviram um dia um pastor pregando prosperidade e se converteram àquela mensagem. São pessoas que ouviram um dia um pastor pregando sobre cura e se converteram àquela cura. São pessoas que um dia ouviram um pastor pregando que Deus ia mudar a sua casa, a sua família, seu lar, e se converteram àquela mensagem. Mas não ouviram a mensagem dizendo: se arrependa. Não ouviram a mensagem de João Batista: se arrependa e creia no evangelho.
Não ouviram a mensagem de Jesus em Mateus capítulo 4, se arrependa e creia no Evangelho. Não ouviram a mensagem dos apóstolos em Mateus capítulo 10, se arrependa e creia no Evangelho. Não ouviram a mensagem de Pedro em Atos capítulo 2, se arrependa e creia no Evangelho. Não ouviram a mensagem de Pedro em Atos capítulo 3, se arrependam e creiam no Evangelho. Sequer sabem, sequer entenderam o que é que significa Evangelho. Porque Evangelho, irmão, a palavra Evangelion significa boas novas. Boas novas. Poxa vida, boas novas a gente pode ter de qualquer coisa. O pastor Leonardo agora mesmo está vivendo um tempo de boas novas. A esposa dele está grávida. Boas novas da gravidez da esposa do pastor Leonardo. O irmão está vivendo boas novas de quê? Boas novas da casa nova que ele está morando, mudou. O outro irmão está vivendo boas novas de quê? Do carro novo que ele comprou, trocou de carro, glória a Deus, aleluia. Boas novas, tudo isso é boa nova. Mas quando se trata da mensagem bíblica, não é boas novas disso ou daquilo. Ele fala boas novas do reino. Isso é o Evangelho. Quando a Bíblia diz que Jesus estava ensinando o Evangelho do reino, a Bíblia estava dizendo que ele estava falando sobre as boas novas do reino. O que é isso? Ó pessoal, tem uma novidade para vocês. Existe uma cidade celestial preparada no céu. Deus vai dar para aqueles que honrarem a sua palavra, que amarem o seu nome e andar nos seus caminhos. Foi essas boas novas que Jesus trouxe para nós, e que a maioria de nós não estamos entendendo. Por quê? Porque o texto diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E Jesus naquela hora, irmãos, ele até repreende os irmãos dele. Jesus diz no verso 6: ainda não é chegado o meu tempo não chegou ainda, mas o tempo de vocês está sempre pronto. O mundo não pode odiar vocês. Está vendo aí, irmão? Diferença? O mundo não odeia os irmãos de Jesus. Por quê? Mas eles odeiam a mim, porque eu testifico dele que as suas obras são más. Jesus deixou muito claro que o mundo amava Jesus, irmão. Sim ou não? Ele disse que não. Jesus disse: o mundo não odeia vocês, mas o mundo odeia a mim. Por quê? Porque eu testifico contra as obras dele que são más. Mas a maioria de nós não temos, o mundo não tem nos odiado. Por quê? Porque nós não temos protestado contra as obras do mundo que são más. Nós temos rido com aquele amiguinho que conta aquela piada sensual, aquele coleguinha que conta aquela piada imoral. A gente tem rido com eles, para não ser chato, para não ser um cara ranziza. Nós temos rido com aqueles irmãos que fazem negócios desonestos. Nós temos rido com aqueles que adulteram, que se prostituem. Nós temos rido com aqueles que mentem. Nós temos nos assentado em roda de pessoas que são mentirosas, que são desonestas, que são corruptas, e temos rido com eles. Como é que o mundo vai nos odiar desse jeito? Mas se eu quiser parecer com Jesus e viver o Evangelho, é preciso que o mundo me odeie. Mas os irmãos de Jesus, que não creram nele, porque não aceitaram o ministério dele, porque não creram nele, jamais seriam odiados pelo mundo. Por quê? Porque eram amigos do mundo. E olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja, esse ministério aqui, e a igreja como um todo, está cheio de gente amiga do mundo. Quantas vezes você riu hoje com um amiguinho do mundo aí, por conta de alguma besteira que ele falou, e você riu com ele, para ser legal? Quantas vezes você tem tolerado, aceitado alguém que faz parte do teu círculo de convivência, andar no erro, fazer coisa errada, falar que fez coisa errada, e você continua mudo, calado, sem dizer nada, simplesmente para não desagradar, simplesmente para nos parecer mal educado? Se nós de fato queremos
nos parecer, pelo menos de longe, com Jesus, é preciso nós vivermos de uma forma que o mundo venha nos odiar. Pastor, e o que é que eu faço? Porque se o mundo odiou Jesus, ele tem que odiar nós também. Tem que odiar. Se o mundo não compreendeu a Cristo, então eles também não têm que compreender a gente. Pastor, e o que é que eu faço? Viva o Evangelho. Eu acho que isso chega a ser até irônico. Eu dizer para um crente, para um evangélico, para ele viver o Evangelho. Você sabe por que é que o mundo não está te odiando? Porque você é amigo, porque você não está vivendo o Evangelho. Porque você fala igual ao mundo, você se veste igual ao mundo, você vive igual ao mundo, você pratica tudo o que o mundo faz. A tua família, teus pais não vê diferença alguma na tua vida depois que você está na igreja. Os teus vizinhos não veem diferença alguma na tua vida depois que você diz que agora é evangélico. Nada. Não há mudança, não há transformação, não há novo nascimento. O que aconteceu foi apenas você se tornou adepto a uma religião e anda com a Bíblia embaixo do braço. Apenas isso. E algumas partes que você acha que lhe interessa, você até acha bonito, e outras não, você faz vista grossa para não ver. Há uma coisa errada. Jesus disse para os irmãos dele que não criam nele, que o mundo não pode odiar vocês, mas o mundo odeia a mim. Irmãos, e os irmãos de Jesus, irmãos, eram tão incrédulos em relação ao ministério do Mestre. Os irmãos de Jesus eram tão incrédulos em relação ao ministério do Senhor, que houve um momento no ministério, na caminhada de Jesus, que Jesus estava pregando, e a Bíblia diz que a multidão era tão grande que estava ali, que Jesus não podia nem comer com seus discípulos. E aí os irmãos dele acharam que ele estava louco e quiseram ir prender Jesus. Quando ouviram falar, rapaz, Jesus está lá com a multidão tão grande, e mal ele para comer. Os irmãos dele acharam que ele estava doido. Disseram, rapaz, agora o homem endoidou de vez. Agora o homem pirou de vez. Vamos prender ele. Foram lá para prender ele. Foram lá para prender Jesus. E quando chegaram lá para prender Jesus, disseram, porque eles chegaram lá disfarçado, né? Assim, meio calmo. Eles disseram, a gente queria falar com Jesus. Aí alguém foi lá dizer, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus já sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia o que eles tinham vindo fazer, e Jesus sabia que os irmãos dele não acreditavam nele mesmo. Imagine, Jesus pensou, o que eles estão fazendo aí, se nem em mim eles acreditam. Eu estou aqui no meio de uma reunião, no meio de um culto, o que eles vieram fazer aqui? E a Bíblia diz que Jesus falou assim, ó, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele respondeu, o que, igreja? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Não basta só ser irmão de sangue de Jesus, como eles eram. E aí eu faço uma alegoria com isso. Não basta só ser da igreja para ser irmão de Jesus. Não basta só ser um evangélico para ser um irmão de Jesus. Não basta só andar com a Bíblia embaixo do braço para ser irmão de Jesus. Não basta só aprender a dar um glória a Deus e um aleluia para ser de fato irmão de Jesus. Você quer ser irmão de Jesus? Amém? Então Jesus disse, aquele que obedece à vontade do meu Pai,
pai. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para se tornar irmão de Jesus, filho, você precisa muito mais do que ser um mero evangélico. Você precisa fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. E quando se fala em fazer a vontade de Deus para se tornar irmão de Jesus, isso nos leva a quê? Nos leva à obediência. Jesus disse: quem são meus irmãos, minhas irmãs? Jesus, teus irmãos estão lá fora. Não, meus irmãos, minhas irmãs são vocês que fazem a vontade do Pai. Tem muita gente achando, irmão, que é filho de Deus. Tem muita gente achando que é irmão de Jesus, que é irmã de Jesus, e quando na verdade não é. Eu faço uma pergunta aqui, você que está aqui hoje ouvindo a palavra: você é irmão de Jesus? Você é irmão do Senhor? E vocês, mulheres, vocês são irmãs do Senhor? Ah, pastor, eu sou. Como é que você sabe que você é irmã de Jesus? Não, porque eu frequento a igreja. E Jesus falou que quem frequenta a igreja é irmão dele? Não, pastor, porque eu estou fazendo uma campanha ali, outra colar, e eu estou fazendo a campanha, a corrente. Eu acredito, pastor, em Jesus. Eu fui à igreja, peguei até uma rosazinha ungida, está lá em casa, lá no meu quarto, para abençoar a minha casa. Aí você acha que é irmão de Jesus por isso, irmão? Onde é que está isso aí na Bíblia? Onde é que está isso aí nos evangelhos? Para ser irmão de Jesus tem que fazer uma campanha. É quem frequenta a igreja. Para ser irmão de Jesus tem que fazer o que, irmão? A vontade do Pai. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a mensagem do Evangelho. Amar a Deus. E amar aquilo que de Deus é gerado, que é Jesus. Amar a Deus. Obedecer a palavra. Aí eu lhe faço uma pergunta: como é que você vai conhecer, como é que você vai obedecer um Deus que você não conhece? Ah, pastor, agora você está enganado. Eu conheço a Deus. Você conhece a Deus, irmão? Amém. Quando eu era católico roxo, que vivia andando, eu me vestia de batina de padre, porque eu era coroinha, sacristão, não sei como é que chama aqui. Coroinha também, Zezinho? Eu era coroinha. Quando eu vivia vestido de coroinha, rodeando lá as ruas da cidade onde eu moro, aí, atrás de um carrinho com Cristo morto lá, e eu, o maior alegre do mundo, atrás daquele objeto. Quando eu entrava na igreja católica, beijando o pé de tudo que era imagem de santo que tinha lá, eu também achava que conhecia a Deus. Também pensava que conhecia. Mas quando eu ouvi o Evangelho, eu percebi que eu não sabia quem era Deus. Eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Ele. Essa é a diferença. Você está entendendo? Amém? É o que está acontecendo hoje na igreja, irmão. O povo acredita em Deus? Acredita. Os evangélicos acreditam em Deus? Acredita. Os católicos acreditam em Deus? Acredita. Os espíritas acreditam em Deus? Acredita. Mas não conhecem. Porque se conhecessem, eles jamais praticariam a idolatria. Porque se conhecessem, eles jamais deixariam a imagem de uma imagem de Maria, de São Francisco, de Padre Cícero, de Jesus. Eles jamais fariam isso. Se a igreja evangélica conhecesse Jesus, eles jamais fariam da casa de Deus um lugar da igreja de Deus um ambiente de negócio. Se a igreja evangélica conhecesse Jesus, eles jamais fariam dos dons espirituais um objeto, uma mercadoria para ganhar dinheiro. Não fariam. Isso aqui é para dar de graça, viu? Não é para vender, não. Eu fiquei com pena quarta-feira.
Chegou um rapaz, sentou ali. E aí quando terminou o culto ele veio aqui: pastor, entregaram meu CD? Eu digo: não, irmão, não entregaram seu CD não. É que eu entreguei um CD a um obreiro lá e disse: que CD é esse? Não é porque eu canto. Já te cantei 3 vezes, não sei aonde, fui não sei para onde na televisão. Irmão, fiquei com tanta pena daquele homem, irmão. Voltei para casa com um coração doendo por causa dele. Cheguei em casa, fui orar com pena daquele homem. Olhei para o jeitinho dele, irmão, tão simples, tão humilde. E eu disse: meu Deus, coitado desse homem, está só enganado com esse sistema caído, corrompido, de uma igreja que não conhece a Deus, induz o povo a andar na contramão da palavra de Deus. Se a igreja conhecesse a Deus, irmão, a igreja não ficaria: venham receber milagre, venham. Vem, pessoal, hoje vai ter milagre para vocês. Leia de Mateus a Apocalipse e me mostre quantas vezes Jesus fez um culto chamando o povo: venha receber milagre. Me mostre quantas vezes. Leia de Mateus a Apocalipse, me mostre quantas vezes você vai encontrar os apóstolos andando pelo meio da rua: ô pessoal, vem receber milagre. Me mostre, me mostre. Eles curavam, eles faziam milagre, mas ele não ficava chamando o povo: venham receber, venham. Pastor, por que eles não faziam isso? Porque eles não queriam rebaixar o evangelho a meras curas, a meras bênçãos terrenas. Eles não queriam rebaixar o evangelho a isso. Por isso eles não ficavam chamando o povo. Se nós, irmãos, conhecêssemos de fato a Deus, se a igreja de hoje conhecesse a Deus, porque como eu disse, para obedecer a alguém eu preciso. Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? Como é que eu vou obedecer a um Deus que eu não conheço? E se a igreja conhecesse a Deus, a igreja obedeceria. Agora, para a igreja conhecer a Deus, ela precisa conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, Ele se revela através do evangelho. E o evangelho não está sendo pregado nessa. Ligue a televisão essa semana. Passe a semana inteira ouvindo os programas evangélicos na televisão. E veja quantas vezes você vai ouvir o evangelho puro. Ligue a rádio essa semana. Ouça todos os programas de rádio que você puder, em casa, no carro, na moto, o fonezinho de ouvido, e veja quantas vezes você vai ouvir o evangelho puro sendo pregado. Eu lhe digo, filho, se você ouvir de 100%, se você ouvir 0,1%, eu vou dizer que você foi um premiado. Porque o evangelho não está sendo pregado. O evangelho, o Brasil, irmão, é a nação mais mal evangelizada do mundo. O Brasil é o país menos evangelizado do mundo. Menos evangelizado. Quando eu digo evangelizado, eu me refiro ao evangelho do reino. Eu me refiro ao puro evangelho, ao simples evangelho, sem tempero, sem acréscimo, sem tirar. O evangelho verdadeiro, limpo, sem mistura, sem querer agradar, só querendo salvar, libertar, conduzir o homem no caminho da salvação. Esse evangelho. Sem aquele temperozinho, o evangelho puro, verdadeiro, que Cristo pegou e os apóstolos pregaram. Então, se a igreja conhecesse a Deus, sabe como é que a igreja estaria hoje, irmão? Se nós conhecêssemos o evangelho, se você que está me ouvindo na rádio conhecesse o evangelho, se você que está me ouvindo em casa no CD conhecesse o evangelho, sabe como é que você estava vivendo? Você estava vivendo assim, ó: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Era assim que você estava vivendo. Por quê, pastor? Ora, porque você fica ansioso pela casa nova que comprou e está doido para ir logo morar nela. Você fica ansioso pelo carro novo que comprou, está esperando há 15 dias da concessionária, está doido para chegar, porque comprou. E você conhece o evangelho, sabe que há uma mansão de glória preparada lá no céu, e o teu coração não queima de desejo por ela. Não, deixa eu perguntar a você uma coisa aqui.
Faça de conta que, sei lá, caiu do céu aí 100 milhões de real na tua mão. Você é pobre, mora numa barracazinha em algum lugar. Aí de repente você ganha 100 milhões de reais, caiu na tua mão. Você compra um apartamento de luxo, 7 milhões de reais, lá na beira-mar, Praia de Iracema. Aí estão reformando. Não, me diga, será que você não ia estar todo dia? Tomara que chegue logo a hora. Será que você não ia estar todo dia? Papai, tomara que chegue logo a hora, o mal espera. Todo dia você ia olhar, bora pessoal, bora terminar isso aí, que eu estou doido para vir para casa. Era ou não era? Então, se nós conhecêssemos a Deus, se nós conhecêssemos o Evangelho, da mesmo sentimento haveria em nosso coração, para que Jesus viesse logo. A igreja que conhece o Evangelho, ela deseja a volta de Cristo. A igreja que conhece o Evangelho, ela deseja as mansões celestiais. O crente que conhece o Evangelho sabe que está passando luta, provação, dificuldade, mas sabe que isso tudo um dia vai passar, porque vai morar com Deus para todo sempre, na eternidade, nas maiores riquezas eternas e gloriosas, que o dinheiro inteiro do mundo não pode nos dar, que vai receber um corpo glorificado, que não cansa, que não adoece, que não morre, que não envelhece. A igreja que conhece o Evangelho sabe disso. A igreja que conhece o Evangelho sabe disso. Mas vai perguntar um desses crentes aí. Vai. E aí, meu querido, como é que está a tua vida com Jesus? Chega só para testar. Não, se você falar do reino, é claro que ele vai falar. Chega para testar. E aí, meu irmão, como é que está com Jesus? E tá bom, rapaz, está bom demais. E aí, como é que está? Não, rapaz, está uma benção. Rapaz, ó, só para você ter uma ideia, eu cheguei na igreja, olha, o meu carro era um carrinho velho pé, botei um carrão. Qual que Jesus fez na minha vida aqui? Olha aqui, ó. Rapaz, olha que outra benção que Jesus fez, ó. Isso aqui, aquilo outro, tudo material. Faz esse teste. Conversa 1 hora com ele, espera uma vez para ver se ele vai falar do reino. Faz isso. Faz isso aí. Agora, para obedecer a Deus, Jesus disse: os meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço Ele? Por que a igreja de hoje jejuma? Para receber a bênção. Por que tem crente aí orando, meu irmão, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite? Para receber a vitória. Quando foi a última vez que você dobrou o joelho para orar? Não conseguiu nem pedir nada a Deus, só agradecendo: Pai, obrigado. Obrigado pela minha salvação, obrigado, com aquela convicção viva no coração. Quando foi a última vez que queimou no teu coração? Você não conseguiu nem pedir nada, dobrou o joelho para orar, de repente a convicção te tomou, você não pôde mais fazer nada, só dizer: papai, obrigado, pai. Ah, papai, eu mal espero a hora para a cidade vir, aquela cidade gloriosa vir. Quando foi a última vez que isso aconteceu na tua vida, irmão? Ou será se pelo menos já aconteceu, pelo menos uma vez? Eu fico preocupado, irmão. Eu digo: Jesus, será que a igreja que o Senhor me deu para dirigir, será que está entendendo o que eu estou pregando? Será que os irmãos estão entendendo qual é o propósito desse ministério? Será que os irmãos estão entendendo qual é o propósito da caminhada? Porque tanto lá eu vou parar, pastor, muita luta. E o que você estava fazendo aqui? Não, eu pensei que a minha vida é mudar. Então vai te embora, rapaz. Tu estava pensando errado. Pensou que tua vida ia mudar. Aí só pensa na mudança o quê? Material. Tem que mudar mesmo, tem que ter santidade na tua vida. Tem que mudar mesmo, tem que ter oração na tua vida. Tem que mudar mesmo, tem que ter fervor para servir a Deus na tua vida. Tem que mudar. Mudou isso aí? Um pastor amigo meu, pastor Cícero, meu amigão,
Ele disse para mim que tinha uma irmã frequentando a igreja lá. Estava com 1 ano. A igreja grande. Aí ele disse, rapaz, um dia a irmã pediu um aconselhamento para ele. Aí conversa vai, conversa vem e tal, e conversa vai, e perguntou, irmã, e a senhora já está firme mesmo 1 ano na igreja, lá frequentando. A irmã já está firme mesmo aí na igreja? Ela disse, não, pastor, é porque eu fiz um propósito com Deus. Aí se Deus me entregar minha bênção, aí eu vou ficar na igreja. Irmão, seja sincero. Isso é conhecer o Evangelho? Jesus, cura minha mãe, que aí eu vou para a igreja te servir. Aí Jesus deixa a tua mãe morrer. E aí, quem vai perder nisso? Ah, Jesus, não vou não, viu? Porque o Senhor não curou minha mãe, também não vou para a igreja. Grande perca Jesus teve, hein? Perdeu eu e você. É uma perca muito grande, né, irmão? Você acha que é? Você acha que Deus perder eu ou você é uma perca para Ele? Quem conhece o Evangelho diz, Jesus, queria muito que o Senhor curasse minha mãe, mas mesmo se o Senhor não curar, eu continuarei te amando e te obedecendo. Jesus, eu queria muito receber minha bênção, minha vitória, mas mesmo que o Senhor não me der, eu continuarei vivendo tua palavra. Aqueles que conhecem a Deus têm o desejo de estar aos pés do Senhor orando. Aqueles que conhecem a Deus têm sede de estar aos pés dele todo dia, porque sabe que não é um Deus morto, sabe que não é um Deus distante, sabe que não existe mais véu, o véu foi rasgado, sabe que quando dobra o joelho está literalmente diante do Rei, diante de Deus. Quem conhece o Evangelho sabe disso. E dobra o joelho para orar e chega, Pai, papai, eu estou aqui aos teus pés, diante do trono da majestade, diante do trono da glória, diante do Deus que é eterno, que vive. Quem conhece o Evangelho tem essas convicções, irmão. E quem tem essas convicções não se importa, como Jesus, se os seus irmãos vão crer em você ou não. Ele continua obedecendo, mesmo sendo mal entendido, mesmo sendo mal interpretado. Ele continua pregando, ele continua falando, ele continua sofrendo, ele continua gemendo, porque ele conhece o Deus a quem serve, como o apóstolo Paulo disse, mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E por que Paulo falou isso? Paulo estava sofrendo, irmão. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu 3 naufrágios, Paulo foi açoitou de vara 3 vezes, 5 vezes ele apanhou de chicote. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4 e também em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz, eu passei frio, fome e nudez por causa do Evangelho, para obedecer a Cristo. Quando perguntaram Paulo se ele queria parar, e ele disse, eu não posso, eu estou combatendo o bom combate, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou esperando a minha coroa de glória, que vai vir lá do céu. Ele sabia, ele tinha convicção, irmão, porque conhecia Deus. Quem conhece a Deus anda com temor. Você tem andado com temor? Quando nós homens vamos na rua, que encontramos essas mulheres vulgares, com as suas pernas inteiras de fora, com as suas nádegas muitas vezes de fora, quando nós homens, que dizemos que conhecemos a Deus, qual é o nosso comportamento diante de tal cena? Será que a gente, opa, que oportunidade, não tem ninguém aqui, que mulher? Ou você imediatamente quando vê, entra em combate,
entra em confronto. Meu Deus, tem uma tentação bem ali. Jesus, me ajuda, me dá força. Está repreendido em nome de Jesus. É assim que você faz? E as irmãs? Você vê teu marido de vez em quando dando uma olhadinha para essas mulheres aí, porque sinceramente, irmã, hoje está difícil a situação. Está difícil. Aí você, irmã, tem pouca irmã aqui hoje, mas você vê teu marido olhando para essas mulheres aí, Às vezes, infelizmente, você acaba vendo, de repente, você viu que ele deu uma olhada, ou você mesmo observa, e na sua mente como mulher, o que é que você vê? Uma mulher bem feita, que faz academia, malhada, das pernas bem torneadas, dos glúteos bem empinado, uma mulher bem feita, do corpo bem feito. O que é que você sente, mulher, como é que você vê essa mulher? O que é que passa na tua mente? Puxa vida, que mulher bonita. Puxa vida, que mulher dos glúteos bonito. É assim que você pensa? É assim que você pensa? Sim, porque se você pensa assim, o que é que você acha se o teu marido que é homem, como é que ele vai olhar para uma mulher daquela como homem? Porque ele não foi glorificado ainda, ele está no corpo carnal ainda. A mente é de Cristo, mas ainda a natureza ainda é caída, ainda pende para o pecado. Se não houver a luta diária contra isso, meu filho, qualquer um vai cair. Aí você, irmã, que vê isso, como é que você está se vestindo? Igual elas? Sim, porque o teu marido olha e vê a outra, e você olhou e viu que é bonita, aí você vai se vestir igual a elas? Para que os outros homens também olhem para você e te desejem? Você quer se exibir como uma vitrine atrativa para o olhar dos homens? Eu tenho dito para as mulheres da igreja, para as irmãs da igreja, você não precisa exibir o seu corpo, os seus decotes, suas carnes, para os homens te olhar e te desejar. Você precisa se cobrir, se santificar, para Deus olhar do céu para você e lhe desejar como uma mulher santa. É isso que nós precisamos, que as mulheres precisam, os homens precisam. Irmão, nós estamos no mundo real, amém, pessoal? Não, nós estamos dentro de um templo, no culto a Deus, mas lá fora nós vamos já sair. O mundo é real. Então por que eu vou arrodear a história aqui? Eu não tenho que arrodear a história. Tu é carne. Tu é carne. Nós somos carne. Então facilita, irmã. Tu conhece a Deus? Então tem cuidado com as tuas vestes. Ah, pastor, você vem pregar usos e costume. Estou pregando usos e costume não, irmã. Não entenda mal, por favor. E nem estou exigindo isso de você. Estou apenas lhe dando um conselho, como alguém que quer o teu bem, para a salvação, para a vida eterna. Eu sei que é difícil. A mulher tem a natureza de si, realmente, de ser bonita, de parecer bonita. Mas para você ser bonita, não precisa você ser sensual. Você pode ser linda, bonita, e todo mundo olhar para você e ver que você é uma mulher bonita, linda, sem ver sensualidade em você. Mas para que uma mulher mude assim, e um homem realmente entre em combate quando vê a sensualidade, é preciso conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus anda com temor e busca santidade e obedecer, porque sabe que no dia de Cristo dará conta do que o seu corpo fez, dará conta do que você praticou. E Deus é aquele que sonda a mente e os corações. E vivendo assim, nós vamos parecer meio que estranhos. Vivendo dessa maneira, vamos parecer meio que ETs para a sociedade. Esse cara é um ET. Esse camarada parece que é um ET. Essa mulher, essa irmã aí, parece que é um ET. Aí a gente vai começar a parecer um pouquinho com Jesus e começar a ser um pouquinho rejeitado pela sociedade. Aí nós vamos começar a ganhar a simpatia de Deus. Vamos começar a atrair o olhar de Deus. De repente você veio para cá hoje, Deus não estava nem olhando para ti,
porque está misturado com o mundo. Quando Deus olhava para ti, via qualquer coisa igual ao mundo, mas de repente você sai daqui essa noite, guardando essa palavra, e quando Deus for olhar para você, olhando para o meio do mundo, que Ele costuma ver você lá, de repente agora você vai chamar a atenção dEle, você vai brilhar para Ele, você vai resplandecer para Ele, porque você vai perder o medo de desagradar pessoas, você vai perder o medo de desagradar a si, e você vai buscar mais agradar a Deus, porque quem conhece a Deus obedece a Deus, e quem conhece a Deus para obedecer procura agradar a Ele. Então, querido, vamos viver esse evangelho como Jesus viveu, que é o nosso exemplo, o nosso modelo. Mesmo que nossos irmãos, como os irmãos de Jesus, não o aceitaram, não creram nele, mesmo que nossos próprios irmãos que dizem professar a mesma fé, evangélicos, mesmo que nossos próprios irmãos deixem de crer naquilo que nós pregamos, naquilo que nós vivemos, mesmo que sejamos rejeitados, como Jesus foi pelos próprios irmãos, mesmo que um dado momento eles achem que nós estamos loucos e queiram nos prender, mas vamos viver esse evangelho, vamos parecer com Jesus. Estou cansado de perder gente aqui por causa dessa pregação. Estou cansado de perder. Mas uma coisa é certa, como o Clésio falou. Uma coisa é a igreja evangélica, outra coisa é a igreja católica, outra coisa é a igreja espírita, outra coisa é a igreja de Cristo. Porque a noiva do Cordeiro, irmão, ela ama o evangelho, ela ama a palavra. Ela tem sede, ela deseja a palavra pura, por mais que machuque, doa. Sabe como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus verdadeiro recebe uma palavra como essa? Com alegria. Dói um pouquinho ali e diz: mas Jesus, mas o senhor está certo, eu preciso mudar mesmo. E um bode, sabe como é que um bode recebe uma mensagem dessa? Recebe coisando. Esse pastor pensa que é o quê? E dá um monte de coisa. Mas aí, meu irmão, enquanto isso eu não posso fazer nada. Eu só te entrego aquilo que Deus nos entrega essa noite, que você possa guardar, que você possa entender que esse evangelho, que assim como Jesus, assim como os irmãos de Jesus não creram nele, assim também muitos também não vão crer em nós, não vão aceitar a gente. Todavia, permaneçamos fiéis, porque o nosso galardão não vem dos homens, o nosso galardão vem de Deus. E a nossa recompensa não é aqui. Poxa vida, se eu estiver esperando a recompensa de Deus aqui, R$1 milhão, eu vou gastar. Mas a nossa recompensa é quando Cristo vier. E pode ter certeza, Ele virá. Quando nós menos imaginar, Ele vai chegar. E se nós estivermos prontos, nós vamos entrar com Ele para as portas. Você gosta de uma festa de casamento? Não é bom, irmão, marca aquele churrasco, né? Eu gosto de churrasco, viu? Nessa hora aí eu entro na carne. Se fizer um churrasco, pode me chamar que eu entro na carne junto com você. Mas a gente vai para um casamento, uma festa qualquer dessas, como ali um churrasco tão delicioso, um irmão faz um almoço, enfim, como aquele churrasco, aquela delícia, mas amanhã a gente já está, poxa, já passou. Mas Jesus diz, irmãos, que o livro de Apocalipse diz que bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Lá nas mansões celestiais não tem fim, não tem tempo. Então a Bíblia não fala quanto tempo vai durar a ceia do Cordeiro, mas eu particularmente acredito, irmão, que vai demorar milhares de anos, sem pressa, sem tempo. Eu tenho que ir agora que eu tenho que trabalhar. Não tem mais isso. Eu tenho que ir agora, eu tenho que arrumar o menino para levar para o colégio. Não tem mais isso. Fica sentado aí. Olha lá Jesus, irmão, que coisa linda o nosso mestre servindo a gente do jeito que a Bíblia diz. Olha lá Abraão, Moisés, Elias. Olha o apóstolo Paulo. Olha lá o apóstolo João. E nós aqui reunidos na ceia das bodas do Cordeiro. Pode ter certeza, essa hora vai chegar. Se nós perseverarmos, nós vamos estar lá com eles em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.